Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo, faremos correções das atividades da semana, dando início com o livro didático de língua portuguesa na página 151, onde estudamos nessa semana sobre os verbos e os tempos verbais, passado, presente e futuro. Lembrando que os verbos são palavras que indicam ações e elas podem mudar conforme o tempo verbal, passado, presente e futuro. Vamos corrigir, então, as atividades. A atividade 4, pediu para pintar os verbos indicados no passado. Então, estão aí os verbos pintados. Foram, pegaram, rebolaram, mergulhou e veio, tá bom? Então, esses são os verbos indicando o que? Ações. E essas ações estão todas no passado, algo que já aconteceu. Na atividade de baixo, a atividade 5 era para transcrever esse mesmo trecho da atividade 4, porém com os verbos no presente, ou seja, que está acontecendo agora. Então, a frase ficou assim: eles vão, pegam o sapo por uma perna e tibum, rebolam lá no meio. O sapo mergulha, vem em cima d'água, gritando satisfeito. Então, essa ficou a nossa resposta correta. Atividade 6. Aqui vocês irão reescrever a frase da atividade 4 que está no passado, só que agora no futuro. O que é futuro? Algo que ainda vai acontecer. Então, a frase ficou assim, nossa resposta correta. Os meninos maus irão. Então, pegarão o sapo por uma perna e tibum, rebolarão lá no meio, mas o sapo mergulhará, virá em cima d'água, gritando satisfeito. Percebam que os tempos verbais mudam o sentido se estiver no passado, no presente, que é o agora, ou no futuro, que é algo que ainda irá acontecer. Na atividade 7, A e B, era para reescrever a mesma frase, pegando o verbo destacado que está em negrita, que agarrou e levou, para o presente. Então, a frase na A ficou: o homem agarra o sapo, e na B ficou: o homem leva o sapo para os filhos brincarem. Na atividade 8, era para escrever essas 4 falas do sapo no passado, ou seja, algo que já aconteceu. Aqui o texto colocou para imaginar que o sapo estivesse contando para os amigos dele como aconteceu. Então, vocês que me enviaram as fotos, eu vi que vocês colocaram corretamente os verbos no passado, só que não colocaram como se fosse uma conversa, tá bom? Então, como se fosse uma conversa com os amigos, que nem a situação que o livro propôs, a resposta vai ser a seguinte, ó. Eu disse que espinho não furava meu couro, que no fogo eu estava em casa, que pedra não matava sapo, que faca não atravessava. Então, essas são as respostas corretas da página 151. Vamos para a próxima página 152. Na atividade 9, era para transcrever a mesma frase. Aí o sapo ficou doente, ficou é o nosso verbo e está no passado. Agora vamos transcrever para o presente e no futuro. No presente, a resposta correta, aí o sapo fica triste. Agora vamos mudar de novo o verbo ficar para o futuro. Aí o sapo ficará triste. Tá bom? Aqui depois temos hora de organizar o que estudamos. Era para conjugar o verbo enganar. Tá bom? Então algumas crianças se confundiu aqui e explicou o que era presente, passado e futuro. Porém não conjugou o verbo enganar, no passado, no presente e no futuro. Então, enganar no passado pode ser engano, engana ou enganamos, tá bom? Então, 3 sugestões aqui, se vocês colocaram uma dessas 3, está correta. Verbo enganar no passado. Sugestões de respostas corretas: enganei, enganou ou enganaram. Todas essas 3 sugestões estão no passado. E o verbo enganar no futuro: enganarei, enganaremos, enganarão. Tá bom? Então, essas são nossas respostas corretas dessa página. Vamos iniciar com as correções de matemática na página 135. Números de 4 algarismos, ou seja, estamos estudando a unidade de milhar. Na atividade 1, conversamos no vídeo de explicação da semana sobre esse primeiro momento, onde está representado 1263 no material dourado. Depois eram para vocês descobrir que número que estava sendo representado no material dourado do desenho abaixo, tá bom? Então, esse número é 1435, tá bom? No material dourado ficou uma unidade de milhar, 4 centenas, pois é 4 placas, 3 dezenas, pois são 3 barras, 5 unidades, pois são 5 cubinhos no desenho, tá bom?
Então, esse número representa 1435. Qual é a escrita por extenso desse número? Como representamos esse número na escrita? Então, 1000,435. E o ponto final. Então, essa é a nossa resposta correta. Atividade 2. Nessa atividade era para vocês decompor os números, ok? De duas formas. Então, aqui o livro deu um exemplo. 1657 é igual a 1 unidade de milhar, 6 centenas, 5 dezenas e 7 unidades, igual na atividade 1. Tá bom? Vamos decompor apenas com números. Ficou 1000 mais 600 mais 50 mais 7. Seguindo esse modelo, vocês vão fazer as atividades a seguir. Ainda deixei a mais uma como modelo para vocês. 1238 é igual a 1 unidade de milhar mais 2 centenas, 3 dezenas, 8 unidades. Vai ficar como esse número decomposto. 1238 é igual a 1000 mais 200 mais 30 mais 8. Lembra que eu falei para não esquecer do sinal de mais? E a atividade B, que era que vocês fariam. Qual a nossa resposta correta? 1032 é igual a 1 unidade de milhar, 3 dezenas e 2 unidades. Então, nossa resposta correta, 1000 mais 30 mais 2. Aqui o livro não sugeriu o zero. Eu gosto de colocar o zero, porque na unidade, na centena, tá o número zero, né? Então, se fosse eu em sala de aula explicando, ficaria 1000 mais 0 mais 30 mais 2. Tá bom? Mas, de qualquer forma, as duas formas estão corretas. Página 136, na atividade 3, temos números, só que eles estão representados agora com o ábaco, ok? Então, deu aqui o livro um modelinho para vocês, né? O ábaco representando um número. Que número é esse? Temos aqui o quadro de valor posicional com as casas com unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se aqui eu tenho 3 argolas na unidade, então significa 3 unidades. Se eu tenho uma argola na dezena, significa uma dezena. Se eu tenho 2 argolas na centena, significa 2 centenas. E se eu tenho uma argola na unidade de milhar, significa o número 1 no valor posicional aqui na casinha do 1. Então, esse quadro de valor ficou 1213. Dessa mesma forma, vocês iriam fazer a A, a B e a C da 3. Tá bom? Então, seguindo essa mesma explicação anterior, o primeiro quadradinho, a A da 3, ficou 1010. Na B, 1844. E na C, o quadro de valor vai estar preenchido com 1557. Atividade 4, volta a trabalhar com o material dourado. Qual é o número que está representando aqui? 1325. É a resposta da A, da 4. Como se lê o número que Nelson representou, que é a B? Como eu escrevo por extenso esse número? 1320 escrito na escrita. E na atividade C, perguntou qual foi o engano que o Nelson cometeu. Por quê? Porque ele queria representar o número 1352 lá no início, lembram? Mas ele representou como 1325, ou seja, houve uma troca aqui de números. Ele se confundiu, então nossa resposta correta. Ele usou 2 barras em vez de ter usado 5 barras e usou 5 cubinhos em vez de ter usado 2 cubinhos. Ou seja, ele trocou a dezena pela unidade e ficou uma resposta diferente do que ele queria representar. Então, essa é a nossa resposta correta. Página 137, atividade 5, temos a A e a B. Na A, é para estar representado o número 1624. Qual dessas 3 figuras está representando este valor? Então, nossa resposta correta é o ábaco 2. Na atividade B, era para fazer uma decomposição dos números. Eu deixei o primeiro número de exemplo para vocês. Ábaco 1, 1264, é igual a, como eu vou decompor? 1000 mais 200 mais 60 mais 4. Essa é a decomposição. Por quê? Porque está separado. E se eu for compor esses números? Se eu juntar 1000 mais 200 mais 60 mais 4, dá um número 1264, que já é um número composto. Tá bom? É muito importante estudar a decomposição dos números, pois assim aprendemos o valor o valor posicional de cada casa, de cada algarismo num número. O ábaco 2 representa o número 1624. Nossa resposta correta ficou 1000 mais 600 mais 20 mais 4 é a decomposição. E no ábaco 3 está representando o número 1426. Sua decomposição é igual a 1000 mais 400 mais 20 mais 6. Atividade 6.
Vemos aqui que voltamos no material dourado e na atividade A pede para contornar as peças que vocês, usariam para compor o número 1857. Então, era para circular apenas esse número, 1000, uma unidade de milhar. Então, por isso está circulado um ábaco. 800, 8 centenas. Então, tenho que circular 8 placas. Então, já está circulado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1850, esse 50 significa 5 dezenas. Aqui no material dourado está representado como 5 barras. Então, 5 barras circulada e 7 unidades. Então, eu vou circular 7 cubinhos. Então, está circulado de forma correta na atividade B. Complete as lacunas de acordo com as peças que você contornou no item anterior. Então, era para pegar 1857 e decompor esse número. Então, 1857 decomposto vai ficar, preenche assim, começando a primeira lacuna, 1000 mais 800 mais 50 mais 7. E assim, através dessas atividades, aprendemos a trabalhar com o número e a unidade de milhar. Tá? Corrigindo a matemática, vamos então para a correção das atividades de história, vamos para a página 116 do livro, onde vimos o texto cotidiano, tema, cotidiano na aldeia. Vocês leram, acredito eu, fizeram a leitura das imagens e legendas, e lá embaixo tinha as atividades 1 e 2. A atividade 1 ela é pessoal, já expliquei ela no vídeo de explicação das semanas, que ainda não me enviou a foto dessa pesquisa, vamos dizer assim, que vocês fizeram entre os familiares e conhecidos de vocês no caderno, me enviem as fotos. E na atividade 2, era para explicar essa frase, não há especialização do trabalho, nem divisão de profissões. O que isso quer dizer? Apenas explicar isso. Então, a nossa resposta ficou, não há uma pessoa especializada em apenas uma tarefa. Todos aprendem e sabem fazer o que é necessário para a comunidade. Página 117 tem mais um texto, cotidiano dos índios no Rio. Então, vocês leram, observaram a imagem de apoio, a legenda, e assim vamos corrigir a atividade abaixo. Indique quem realiza cada atividade de acordo com o texto. Então, primeira frase, quem desmata e queima a floresta? Então, nossa resposta correta dentro do quadrinho A, porque o A representa os homens. Segunda frase, aqui da primeira coluna, quem sai, sair para caça ou pescar à noite? Resposta correta dentro do quadrinho A, também são os homens. Terceira frase, tomar decisões, comer e conversar? Resposta C. A C representa a comunidade. Então, todos tomam essas decisões, comem e conversam. E na última frase, escolher e plantar a mandioca. Quem faz esse trabalho são as mulheres. Então, a resposta B dentro do quadrinho. Agora, vamos para as correções das atividades de geografia, dando início na página 101, onde trabalhamos sobre a pecuária. Aqui o texto explicou o que é pecuária, que é o trabalho com os animais, a criação dos animais. E deu vários exemplos de criação de animais, criação de boi, de porco, ovelha, de aves e de cabras. E depois temos a atividade 9 lá embaixo. Com a ajuda de um dicionário, escreva em cada quadrinho a letra da foto de acordo com o tipo de criação. Então, vamos lá. Gado bovino, de acordo com essas fotos, representa o quê? A imagem A, então coloca aí no quadradinho. A, por quê? Gado bovino representa a criação de bois. Segunda frase, gado ovino. Então, gado ovino significa o quê? Nossa resposta correta é de ovelhas, tá bom? Criação de ovelhas significa gado ovino. Terceira frase, gado suíno. O que significa suíno? É a criação de que animal? Criação de porcos. Então, letra C, igual o quadradinho C, o número C que está no quadradinho do texto, da imagem do texto. Quarta frase, aves. Então, qual dessas imagens representa as aves? A imagem B. Nossa resposta correta. A última frase, a criação, o gado caprino. Então, o gado caprino significa a criação de cabras. Então, nossa resposta correta nesse quadrado é a D. Página 102, outras atividades econômicas. Então, vocês leram o texto, outras atividades econômicas. E aqui vai falar, falou sobre o extrativismo e o turismo. Essa parte explica o que é o extrativismo na área rural, na agricultura, e o que é o turismo rural, tá bom? Conforme esses textos e as imagens de apoio, vocês realizaram, então, atividade 10 e 11, então vamos para as correções. Atividade 10 fala assim, assinale com o X os produtos obtidos do extrativismo. Então, segundo o texto,
Qual é a nossa resposta correta? Aquelas que vocês assinalarão um X no peixe, um X no açaí e um X no sal. Depois temos a atividade 11. Você já visitou uma área rural? Então, uma resposta pessoal. Vocês já visitaram, viajaram, acamparam, enfim. Em caso afirmativo, quais características e atividades mais chamaram a sua atenção? Pode ser a paisagem, pode ser a vegetação, pode ser a criação de um certo tipo de animal, tá bom? Então, é uma resposta pessoal de vocês. Vocês podem estar escrevendo aqui nas linhas de baixo mesmo. Se acharem pertinente, pode estar escrevendo no caderno. Agora, vamos iniciar as correções de ciências na página 107 do livro, onde temos o tema, o revestimento do corpo. Então, toda essa parte vai nos trazer textos nos ensinando como é feito o nosso corpo humano e a importância de nos conhecermos como fomos feitos, tá bom? Então, essa página vai falar sobre a pele, as funções da pele, o tato, a proteção dos raios solares, tá bom? Então, essa parte vai falar sobre os órgãos externos, né? A parte externa do nosso corpo, que é a pele. Na próxima página, 108, vai falar sobre os cuidados com a pele. Quais cuidados necessários para protegermos a pele dos raios solares, né? Aqui fala também o uso de protetor solar, chapéu ou boné. Ferimentos na pele, então temos um textinho explicando sobre isso. Na próxima página, página 109, temos um textinho explicando sobre os anexos da pele, como, por exemplo, cabelo, pelo, unha, a queratina, né? Aqui está falando mais embaixo sobre as glândulas, que é uma estrutura da pele, os poros. Então, é um textinho falando ainda sobre o assunto, né, que é a pele. E como aqui no texto citou sobre os pelos, que é algo que protege, né, a nossa pele, na atividade abaixo, lá no finalzinho da página, tinha aquela atividade que eu expliquei vocês no vídeo de explicações. Faça no caderno um quadro dividido ao meio. Então, uma parte do quadro vai ser classificada em uma coisa, a outra parte do quadro classificada em outra coisa. Como que vai ser essa classificação? Em um lado, escreva os nomes de todos os animais que você se lembrar que tem pelo. Então, é pessoal, é de vocês. Quais animais que tem pelo? O gatinho, o cachorro. Então, vocês vão colocando, vão fazer uma pesquisa, pessoal. Por isso que eu falo, utilize a internet a favor de vocês, a tecnologia a favor dos estudos, tá bom? E no outro lado do quadro, escreva os nomes dos que não têm pelo. Como vocês vão fazer? Pesquisando, fazendo pesquisas, e me enviam a foto dessa tabela, que vocês farão no caderno, ou fizeram no caderno de sala, por favor, quem ainda não me enviou. E assim finalizamos as correções essa semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus.